Qual a relação entre dinheiro e a terapia integrativa? Muitas pessoas têm uma relação ruim com o dinheiro, ou porque falta, ou porque não consegue poupar, ou porque o dinheiro traz muita angústia e preocupação. E isso é muito interessante ao nós olharmos dentro de um contexto da terapia integrativa, porque o dinheiro compõe uma área importante dentro de do todo que nos compõe, né, de todas as áreas da nossa vida. Nós podemos observar que o dinheiro, ele é a forma como nós nos relacionamos nas trocas com as pessoas e na forma como nós entregamos valor e reconhecemos o nosso próprio valor. Eu posso dar um exemplo sobre isso observando na minha própria jornada, em que muitas vezes que eu estive com a autoestima baixa, com o meu senso de valor, quando eu me coloco dentro de uma perspectiva de um senso de valor baixo, né, onde parece que eu não estou colaborando, ou que eu não estou somando, ou que eu não sou importante, né, enfim, todos os sentimentos de baixa estima que existem. Quando eu consigo, no contato com outra pessoa, gerar um valor para ela, fazer ela se sentir melhor, entregar algo que faça diferença para ela, que colabore dentro do trabalho dela, dentro do processo, do aprendizado dela, e aquilo gera, a pessoa consegue reconhecer isso, isso naturalmente gera em mim um senso de importância, de valor, de reconhecer que eu tenho muitas coisas boas para oferecer. Muitas vezes nessa troca, eu posso realmente ser reconhecido de uma maneira com a energia de troca mesmo, com dinheiro em espécie, mas muitas vezes uma gratidão, muitas vezes a pessoa consegue abrir uma porta para mim, num trabalho, numa oportunidade. E dentre todas essas situações, que portas foram abertas para mim, se iniciaram de uma maneira muito espontânea, em se colocando, comigo me colocando numa situação de auxílio e de compartilhamento com outra pessoa. Então, foi um momento que nós pudemos, numa interação, eu me lembro de uma vez que eu estava numa viagem internacional para o México, e eu pude auxiliar uma pessoa que ela estava precisando de tradução, de tradutor, e eu consegui traduzir para ela dentro do trabalho que ela estava desenvolvendo, e isso me rendeu um trabalho muito próspero depois, que eu fiz uma amizade com a pessoa, ela me perguntou o que eu fazia, e depois disso a gente fechou um contrato de alguns meses com um valor muito bacana, né? E aí tudo isso começou com uma simples interação, que era uma interação despretensiosa, mas que eu gerei, né, um valor, gerei algo que a pessoa se sentiu grata. Então a porta se abriu para mim. Esse foi um exemplo, mas existiram outros exemplos bem importantes sobre isso, como uma vez que eu fui voluntário dentro de um site, e era um site que falava de assuntos que me interessavam bastante, e eu me dediquei como voluntário. E assim, das duas formas foram muito espontâneas, assim, eu não tinha uma pretensão grande de ser contratado ou de qualquer coisa, né? Eu só me coloquei à disposição da pessoa para poder servir dentro do que ela precisava, no que eu poderia oferecer. E nesse site também foi muito interessante, porque me abriu essa oportunidade de viajar, né? E aí foi que eu fiz essa viagem internacional para o México. Então, uma coisa gerou outra, que gerou outra coisa, que gerou outra coisa. Então, acaba se tornando uma bola de neve, né, de oportunidades, e todas elas se iniciam com um passo que é aparentemente muito simples, que é você poder se expor à possibilidade de colaborar com outra pessoa. E essa exposição demanda o quê? Você entrar em contato com a pessoa, conversar com ela, saber do que ela está precisando, saber o que você tem dentro das suas possibilidades para oferecer, porque também se você extrapolar no que você pode oferecer, isso pode não ser saudável, benéfico, né, para você, mas você tendo consciente, percebendo na sua interação que você tem algo de real, de valor, de
de possibilidade de colaborar com o outro, é muito possível que isso seja revertido em dinheiro ou em oportunidade, ou muitas vezes uma gratidão genuína que toca no coração, né? E essa gratidão genuína também é uma forma de troca. Só para dar um exemplo muito prático para vocês sobre isso, e eu vivo isso realmente como uma filosofia de vida, que faz menos de 2 dias que eu senti de mandar uma mensagem para uma pessoa, e eu sabia que essa pessoa estava precisando de ajuda, ela está doente, mas eu não tinha grandes pretensões, eu queria mais saber como a pessoa estava mesmo. E aí nessa conversa ela falou assim, nossa, eu estava pensando em você. Ela falou isso, eu estava pensando em você, eu estava querendo falar com você, mas eu estava com receio, porque eu ia te pedir uma coisa. Eu precisava de uma ajuda. E ela é assim, uma pessoa que ela está com um problema de obesidade e ela não consegue se deslocar. E para ela estava ficando muito ruim ter que pegar o Uber. Aqui em Ourinhos o Uber não funciona tão bem, né? Então ela ia me pedir para eu levar ela até um lugar. Então eu levei ela de uma maneira muito tranquila, assim, como né, uma amizade, né? E nessa conversa ela me falou que estava tendo um problema para ir trabalhar, porque como ela está muito obesa, ela não consegue caminhar, e o lugar onde ela trabalha é muito próximo da casa dela. E ela falou assim, putz, que não compensa eu pagar alguém, tipo um Uber, por exemplo, que vai se deslocar, então vai ficar muito caro para fazer só esse trajeto que deve dar menos de 1 quilômetro. E aí ela falou isso e eu já saquei assim que ela estava falando aquilo porque ela estava precisando. E a gente é vizinho, né? Então, para mim pegar e levar ela seria extremamente simples. E aí, dentro desse contexto, ela me ofereceu um valor que para mim ficou muito bom, né? Para fazer uma coisa assim que em menos de 10 minutos eu consigo, vamos lá, por 15 minutos no máximo, eu consigo fazer isso. Então, a gente já combinou um valor, ela vai me pagar por mês, né? Eu consigo colaborar naquilo que ela estava precisando e estou sendo retribuído, né? Algo que não vai me adicionar quase trabalho nenhum. Enfim, é mais para exemplificar para vocês como que às vezes a gente se expor a uma situação em poder ajudar ou oferecer a nossa força de trabalho, a nossa energia, ela rende frutos e principalmente rende frutos quando a gente consegue encontrar alguém para colaborar de maneira genuína, né? Como foi esse caso que aconteceu faz 2 dias. E é algo que realmente eu levo como uma filosofia de vida e isso pacifica muito a minha relação com o dinheiro. Porque eu sei que se as coisas apertarem e se problemas maiores surgirem, eu vou poder simplesmente intensificar na minha possibilidade de estar recorrendo às pessoas naquilo que elas precisam. Tanto da parte do atendimento mais terapêutico, que é a minha área de atuação, quanto dentro de qualquer outra coisa, como no caso dessa senhora que ela estava precisando de carona. Então, eu acho que essa é uma forma de você começar a extrapolar o seu valor para outras pessoas e nesse compartilhamento você acaba sendo reconhecido e esse reconhecimento ele pode vir em espécie, em dinheiro, mas muitas vezes também vem como portas abertas e muitas vezes vem como uma gratidão genuína que é um amor que faz diferença, que nutre o nosso coração. Através da minha doação para o outro reconhece o meu valor e nesse reconhecimento eu reconheço o meu próprio valor. Então, isso é uma cura, inclusive, dentro de um contexto mais emocional, dentro de um contexto da minha percepção de como eu me sinto como ser humano, como pessoa, né? É muito bom, é gratificante saber que você tem algo a oferecer, principalmente quando você não está bem. Né? Se você está num momento difícil, que você está meio mal, você fala, pô, vou ajudar alguém, isso pode muito rapidamente, assim, te trazer bem-estar, te trazer leveza. Você pode, dessa maneira, encarar alguns problemas mais difíceis da nossa vida com uma forma mais leve,
simplesmente numa interação, numa relação. E não é só esse benefício, vamos pensar assim, da troca, do valor, mas existe o benefício também de grandes relações que nascem, né? De uma troca genuína de valor. Eu tive a oportunidade de ter grandes amigos e grandes parceiros que nasceram dessa oportunidade de compartilhar algo com a pessoa. Então, o dinheiro, ele precisa ser visto dentro de um contexto integrativo, ele é uma parte da vida, não pode ser ignorado, não pode ser simplesmente descartado, né, da nossa vida como algo só ruim, que só explora as pessoas, que você é um escravo do dinheiro, ou que o consumismo destrói a natureza. Tudo isso são questões importantes, né? Mas dentro de um contexto integrativo, ele também representa aquilo que você pode compartilhar e por isso é recompensado, né? Para mim, esse é um olhar muito importante e eu acho que na minha jornada, na minha caminhada, me trouxe muita cura. E é nesse sentido que eu gravo esse vídeo agora para poder ajudar vocês também, caso isso faça sentido na jornada, na caminhada de vocês. É claro que existem especificidades na relação com o dinheiro e essas especificidades elas precisam ser tratadas dentro de um contexto terapêutico, de um atendimento. Eu faço esse atendimento para trabalhar questões mais específicas em relação ao dinheiro, mas de uma forma mais geral, é assim como eu trouxe nesse vídeo que eu trato e me traz bons frutos, bons resultados, né? Se você tiver interesse nesse assunto e quiser se aprofundar, me manda uma mensagem, vamos conversar, que pode ser que eu tenha algo a compartilhar e a oferecer para te trazer como uma clareza, como uma forma de crescimento para você na sua relação com o dinheiro também. Então, um abraço, até mais.